As aves não são parentes dos dinossauros. Sim, é isso mesmo que você ouviu. As aves não são parentes dos dinossauros. Mas calma aí que eu não virei negacionista. Os evolucionistas dizem que dinossauro com vontade de voar teria virado canário. Que porra foi essa? Quando abordamos a relação entre aves e dinossauros, existem sempre 3 respostas. Aves são parentes dos dinossauros. As aves são, na verdade, descendentes dos dinossauros. E tem aquele diferentão que fala que as aves não possuem relação nenhuma com os dinossauros porque a evolução é uma mentira. Esses aí a gente deixa que a seleção natural cuida. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, as aves não surgiram após a extinção dos dinossauros, pois elas já estavam aqui desde o Jurássico, há pelo menos 150 milhões de anos. E muito menos os dinossauros viraram as aves. Isso porque as aves são dinossauros. Mas Worf, você não acabou de dizer que as aves não são parentes dos dinossauros? Sim, eu disse. Isso é porque dizer que as aves são parentes dos dinossauros é o mesmo que dizer que gatos são parentes dos felinos, ou que cães são parentes dos canídeos. As pessoas dizem que as aves são parentes dos dinossauros de maneira que dá a entender que em algum momento de sua história evolutiva elas deixaram de ser dinossauros. O que não aconteceu, e nem vai. Por mais distante que estejam, os seres vivos nunca deixam de fazer parte do grupo de seus ancestrais. É por isso que nós, humanos, somos primatas, e sempre seremos primatas. Os dinossauros constituem um grupo de répteis que vão desde os grandes saurópodes e tiranosaurídeos até os pequenos dromeossaurídeos e troodontídeos, sendo esses últimos 2 que eu citei pertencentes ao clado dos paravianos, que inclui as aves e todos os dinossauros que são mais aparentados a elas do que aos oviraptorosaurians. E em específico nos troodontídeos nós temos fósseis mostrando que eles dormiam em uma posição semelhante às das atuais aves, que possuem uma maneira bem única de dormir, que aqui na minha região a gente chama de encorujar, no qual elas colocam a cabeça para trás e entre as suas penas, ou asas, que é extremamente semelhante ao que a gente vê nesse fóssil de um meilong. Porém, uma descoberta recente mostra que um animal, cujo nome eu nem ousaria tentar pronunciar, que não está dentro do grupo dos paravianos, ou seja, do grupo onde está as aves, também foi encontrado numa pose de dormir bem semelhante. Esse animal fazia parte de um grupo chamado de Alvarezsaurídeos, que está dentro do mesmo clado que as aves, o clado dos Maniraptoras, mas eles não estão dentro dos paravianos, o que nos indica que esses comportamentos das aves já vêm desde antes delas próprias. E há também outros dinossauros que compartilham características semelhantes com as aves e vice-versa, como os bicos sem dentes que a gente também pode ver nos oviraptores, ou o Microraptor, que foi um dromeossaurídeo que possuía não uma, não duas, mas sim 4 asas. Temos também a Ictiornis, que é uma ave com dentes, mas o meu exemplo favorito dessas semelhanças é a ave cigana, que talvez na fase adulta não te lembre assim outros dinossauros, mas que quando elas ainda são filhotes, elas possuem garras. Sim, uma ave com garras, que elas usam para subir em árvores até que as suas asas estejam formadas. E essas garras são extremamente semelhantes ao meu queridinho Archaeopteryx, que é uma ave primitiva que possui características de transição, como por exemplo, ela tem dentes, ela tem uma cauda óssea e claro, ela tem as garras. E notem que eu disse fóssil com características transicionais e não elo perdido, porque elo perdido é uma baboseira, essa porra não existe, já que a evolução ela é gradual, contínua e não é linear. Então pedir pra alguém mostrar onde é que tá o elo perdido é a mesma coisa que eu te pedi pra mostrar onde que o azul virou vermelho. É um processo gradual e não por etapas. Sobre as penas, elas já foram achadas em vários dinossauros não avianos, até mesmo em tiranossaurídeos. Porém, o mais impressionante é que penas já foram achadas até em pterossauros, que apesar de não ser um dinossauro, faz parte do grupo dos ornitodira, que é o grupo onde a gente tem um ancestral comum entre os pterossauros e os dinossauromorfos. Dentro dos dinossauromorfos nós temos dinossauria, que é onde estão os dinossauros. Então é bem provável que as penas já era uma característica basal nos ornitodiras, o que nos mostra que penas poderiam ser mais normais em dinossauros do que a gente imagina. Então sim, as aves são parentes dos dinossauros, assim como eu sou parente do meu pai. Ele me deu origem, mas ainda assim somos da mesma família. No caso das aves e dos outros dinossauros, do mesmo grupo. Mas para facilitar as coisas, a gente chama as aves de dinossauros avianos e todos os outros dinossauros fora do grupo das aves de dinossauros não avianos. Então, para encerrar, as aves são dinossauros, e dinossauros fazem parte do grupo dos arcossauros, que são répteis. Ou seja, as aves além de serem dinossauros também são répteis. Dorme com essa e me segue lá no Insta. Que as aves são dinossauros que sobreviveram ao meteoro, muita gente já sabe. Mas uma pergunta um pouco mais complicada é: como sobreviveram? Uma resposta fácil é que elas eram pequenas, logo precisavam de menos recursos e se reproduziam mais rápido do que os gigantes. Mas isso não explica tudo, já que nenhum outro grupo de dinossauro pequeno sobreviveu. Entre os que se foram com os gigantes estão as enantiornites, como cratoaves,
um dinossauro cearense que viveu mais de 120 milhões de anos atrás. Eles tinham dentes verdadeiros e garras nas asas, diferente de qualquer ave atual. Esse era o grupo mais abundante de aves até o fim do Cretáceo, vivendo nas árvores, enquanto as aves verdadeiras costumavam viver perto da água, como o asterornis do grupo das galinhas. Talvez seja esse hábito semiaquático que muitas cultivam até hoje que explique por que elas sobreviveram, já que as florestas foram totalmente queimadas, mas os ambientes de água doce foram bem menos impactados, já que se baseiam na decomposição de matéria orgânica e não na fotossíntese. Como os dinossauros foram extintos? Ah, essa todo mundo sabe, né? Um asteroide caiu aqui e matou todos eles. Certo, espertão, mas como exatamente o asteroide fez isso? Realmente, há muitas pessoas que não sabem como aquele asteroide que caiu no México causou a segunda maior extinção em massa da história do planeta. Conhecida como a extinção KPG, ela encerrou a Era Mesozoica e iniciou a nossa Era, a Cenozoica. E é por isso que eu estou aqui para falar como foi essa extinção e quais animais sobreviveram a ela e quais não sobreviveram. Então bora! Como um asteroide que caiu no México afetou toda a vida no planeta? Não era para afetar só a região? Acontece que não foi qualquer asteroide que caiu na península de Yucatán. Foi um pedaço de rocha de mais de 10 quilômetros de diâmetro, que atingiu a Terra tão violentamente que chegou a arrancar pedaços do planeta. Qualquer coisa no raio de 4.000 quilômetros foi incinerado com uma nuvem de poeira hiperquente que foi levantada. Isso sem contar chuvas ácidas e incêndios florestais que aconteceram em quase todo o planeta. Além disso, tivemos terremotos de magnitude 9 na escala Richter e tsunamis colossais em várias partes do mundo, além de uma onda de choque absurda que empurrou praticamente tudo ao redor do impacto. Mas o que realmente extinguiu 75% das espécies do planeta foi uma nuvem de poeira que cobriu toda a atmosfera. Isso causou um inverno intenso, e mesmo quando a poeira começou a se dissipar, a situação não melhorou. Os raios de sol conseguiam entrar na atmosfera, mas não conseguiam mais sair, levando a Terra de um frio extremo a um calor extremo. E estima-se que levou entre 1.000 e 10.000 anos para a vida na Terra se recuperar desse impacto. A extinção foi tão brutal que até grupos de plantas e algas foram extintos. Além dos incêndios florestais, por causa daquela nuvem de poeira que bloqueou a atmosfera, as plantas não conseguiam mais fazer fotossíntese, que é a geração de energia através da luz solar. Isso é muito louco porque a reprodução desses seres é baseada em sementes e esporos, que podem germinar depois de catástrofes, e normalmente as torna bastante resistentes. Mas com a extinção KPG foi bem diferente. No mar, os amonites, que faziam parte de uma linhagem de cefalópodes com conchas, foram completamente exterminados. Com isso, os mosasauros também desapareceram, já que eles se alimentavam dos amonites. E junto deles também foram os plesiosauros e mais de 90% das espécies de corais. Basicamente todos os seres que viviam em águas mais rasas foram os mais afetados. E em terra, o peso foi um fator determinante. Qualquer bicho com mais de 20 quilos foi afetado. E isso foi um efeito cascata. Com a morte de grande parte das plantas, os herbívoros de grande porte foram muito afetados, já que não tinha alimento suficiente para eles. Por consequência, os carnívoros de grande porte também foram afetados. E assim foram extintos os pterossauros, que no fim do Cretáceo eram todos de grande porte, grande parte dos crocodilos terrestres e, é claro, os dinossauros não avianos, junto com alguns grupos de dinossauros avianos, como as Denantiornites. E quem sobreviveu? Antes de responder isso, eu vou pedir para que vocês assistam e compartilhem meu vídeo sobre o Rio Grande do Sul. Nele eu disponibilizei algumas chaves Pix para quem quiser e puder ajudar o povo que está sofrendo com as enchentes. E vale lembrar que vocês também podem estar doando roupas que estejam em bom estado e alimentos não perecíveis pelos correios. Agora, continuando. No mar, quem vivia mais no fundo se deu melhor. Sobreviveram assim os náutilos, o único grupo de cefalópodes com conchas que ainda existe, e falando nos cefalópodes, sobreviveram também as lulas, sépias e os polvos. E eu já tenho um vídeo aqui no perfil sobre a evolução desses bichos. E sobreviveram também alguns grupos de corais mais solitários e peixes, que curiosamente não sentiram tanto o impacto. E em terra, sobreviveram os animais com menos de 20 quilos e dieta onívora, principalmente os que viviam em ambientes de água doce. Com isso sobreviveram os mamíferos, que eram pequenos na época e já haviam se dividido nos seus 3 grandes grupos desde o Jurássico, talvez desde o Triássico. No caso, os monotremados, marsupiais e placentários, e que após a extinção ocuparam os nichos dos dinossauros que naquele momento estavam vagos. Sobreviveram também os crocodilos do clado Crocodilia e um grupo de crocodilos terrestres, embora esse último tenha sido extinto no meio do Cenozoico. Também sobreviveram as tartarugas, que eram em grande parte de água doce, os lagartos, o que inclui as cobras, o tuatara na Nova Zelândia, que pensa num bicho sortudo, os anfíbios modernos, que são do grupo Lissanfíbia, e é claro, as aves do grupo Aves, que são dinossauros. E eu já expliquei o porquê disso no meu vídeo de cladística e também no meu vídeo sobre a evolução delas. Elas eram pequenas, onívoras e viviam predominantemente em locais de água doce, o que favoreceu sua sobrevivência. E embora uma grande parte delas também tenha morrido, hoje as aves são os vertebrados terrestres mais biodiversos, tendo mais espécies catalogadas de aves do que de mamíferos, por exemplo. O que é estranho se for parar pra pensar, já que se as aves têm mais espécies dentre os vertebrados terrestres, então seria correto dizer que nós ainda estamos na era dos dinossauros? Pelo sim ou pelo não, foi assim que o asteroide mudou a vida na Terra para sempre, causando uma das extinções em massa mais devastadoras de todos os
tempos. A extinção KPG não apenas encerrou a era dos dinossauros não avianos, mas também permitiu com que novos grupos prosperassem e evoluíssem, mudando o mundo como conhecemos hoje. Mas vale lembrar que essa não foi a primeira extinção em massa, e foi só a segunda maior. Querem saber qual foi a maior? Sigam o perfil e aguardem. Gwyneth Paltrow. O ano era 1999 e o Brasil vivia um momento sem precedentes. Fernanda Montenegro, já considerada uma das maiores atrizes do país, estava agora sob os holofotes de Hollywood, carregando o peso e a esperança de ser a primeira brasileira a vencer o Oscar de melhor atriz. Um momento incrível, mas que seria motivo de polêmica e controvérsia até os dias de hoje por suas circunstâncias e acusações. Os eventos que ocorreram antes, durante e depois desse acontecimento dão uma história por si só e é exatamente sobre ela que eu vou falar no vídeo de hoje. Central Station, Brazil. Yes! Com a indicação confirmada, o Brasil vivia uma efervescência cultural e patriótica sem precedentes. A expectativa era enorme não apenas para a veterana atriz, mas para todos os brasileiros que ansiavam por esse reconhecimento internacional. Enquanto o dia da cerimônia se aproximava, Fernanda Montenegro se tornou o assunto do momento. A mídia brasileira seguia ela de perto, relatando cada passo da sua jornada rumo ao Oscar. As casas de aposta internacionais a colocavam como favorita ao lado de grandes nomes como Meryl Streep e Cate Blanchett. E finalmente, em 21 de março de 99, chegou o dia da 71ª cerimônia do Oscar. Trajada em um elegante vestido longo e preto, Fernanda Montenegro representava a sofisticação e o talento do cinema brasileiro naquele tapete vermelho. A cerimônia do Oscar daquele ano foi transmitida ao vivo para milhões de espectadores ao redor do mundo, incluindo o Brasil, onde o público se aglomerava em frente a televisões para acompanhar o evento. A tensão no ar era palpável, todos os olhos estavam voltados para Fernanda. Era a chance do Brasil de conquistar sua primeira estatueta do Oscar, consolidar seu espaço no cinema internacional. Quando chegou a hora da categoria de melhor atriz, o país prendeu a respiração. Fernanda Montenegro estava na disputa contra atrizes renomadas de Hollywood. Mesmo assim, havia uma esperança, um desejo coletivo de que a estatueta dourada fosse para as mãos de Fernanda. E então, o envelope foi aberto. A câmera fez um close no rosto de Fernanda Montenegro, uma imagem de serenidade em meio à tensão. Por um momento, todos sonharam com a vitória. Gwyneth Paltrow. Shakespeare in Love. A multidão que assistia em silêncio no Brasil soltou um suspiro coletivo de desapontamento. O sonho do Oscar para o Brasil seria adiado mais uma vez. No entanto, o que deveria ter sido apenas uma decepção rapidamente se transformou em uma polêmica. Muitos críticos argumentaram que a vitória de Paltrow foi imerecida, sugerindo que a atriz havia ganho por outros motivos que não foram a sua performance. No decorrer dos anos, as circunstâncias em torno da vitória de Gwyneth Paltrow no Oscar se tornaram objeto de controvérsia polêmicas, principalmente devido à relação da atriz com Harvey Weinstein, um influente produtor de Hollywood, que foi mais tarde condenado por múltiplos crimes sexuais. Weinstein, cofundador da Miramax, estúdio que produziu Shakespeare Apaixonado, era conhecido por suas campanhas agressivas durante a temporada de premiações. Existem relatos de que ele usava sua influência e poder em Hollywood para garantir que os filmes da Miramax ganhassem prêmios, chantageando e assediando membros da academia. Muitos especulam que a vitória de Paltrow pode ter sido resultado dessas táticas, em vez de ter sido baseada estritamente no mérito de sua atuação. Apesar de não haver nenhuma confirmação oficial a respeito, o fato quase unânime é que Gwyneth havia entregue a atuação mais fraca dentre todas as indicadas, gerando bastante espanto quando venceu. Voltando ao ano de 1999, Roberto Benigni, que também ganhou um Oscar naquela noite por seu filme A Vida é Bela, sugeriu em entrevistas posteriores que Montenegro deveria ter ganho, dizendo que ela era uma das maiores atrizes do mundo. A derrota no Oscar não abalou Fernanda Montenegro, e na verdade, ao retornar ao Brasil, ela foi saudada como uma heroína. Centenas de brasileiros foram ao aeroporto para receber a atriz num claro reconhecimento de sua enorme contribuição para a cultura brasileira. E mais do que isso, a indicação ao Oscar só aumentou seu status e prestígio. Projetos internacionais começaram a procurá-la e Fernanda passou ainda a ter mais proeminência no cenário artístico. Continuou a trabalhar incansavelmente, tanto no teatro quanto no cinema e na televisão, sempre entregando performances memoráveis. Mas talvez a maior vitória de Fernanda tenha sido a maneira como ela lidou com a situação toda. Em vez de permitir que a experiência do Oscar diminuísse sua paixão, Fernanda Montenegro usou o momento para elevar ainda mais a qualidade do seu trabalho. Ela se tornou uma ativista incansável pela arte, pela cultura e pelos direitos dos atores no Brasil, usando sua influência para fazer a diferença em uma indústria muitas vezes problemática e que dá pouquíssimo destaque ao que vem de fora dos Estados Unidos. Fernanda Montenegro não precisou do Oscar para provar sua grandeza. Sua carreira, seu talento e sua influência fizeram isso por ela muito bem. E isso, mais do que qualquer prêmio, talvez seja a verdadeira vitória. A ideia de que
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança era compartilhada pela maioria dos cientistas ocidentais até meados do século XIX. Eles acreditavam que todas as criaturas do planeta haviam sido concebidas pela força divina, até que apareceu Charles Darwin. Alguns pesquisadores já falavam de uma evolução das espécies, mas o naturalista britânico foi o primeiro a comprovar e explicar o mecanismo que a torna possível: a seleção natural. Sua teoria mudou radicalmente a biologia e ofereceu outra explicação sobre a origem do ser humano. Por causa dela, Darwin se tornou um dos cientistas e pensadores mais importantes da história. Mas para chegar lá, ele precisou fazer uma viagem extraordinária, centenas de experimentos e refinar as suas ideias por 20 anos. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência. Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham a carapaça irregular como uma sela e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades melhores de plantas e animais era a seleção artificial feita pelo homem. Darwin percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente, elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar. Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, Darwin virou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Como Nicolau Copérnico no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta. Avanços científicos comprovaram a teoria de Darwin e até a Igreja Católica acabou aceitando décadas mais tarde, com ressalvas, que a evolução era compatível com a fé. E hoje, mais de 150 anos depois que o mundo conheceu a teoria de Darwin, sabemos que a evolução é um fato. O planeta continua mudando, às vezes de forma dramática.
E nós mudamos com ele. A prova de que os dinossauros existiram, por incrível que pareça, não está somente nos esqueletos deles, mas também nos que ainda estão vivos e que foram evoluindo para chegar até aqui. O dia em que os dinossauros deram adeus à vida na Terra é conhecido como uma das maiores extinções em massa. O fim pelo impacto de um meteoro, no entanto, não é a única hipótese. Há também a ideia de que uma onda de erupções tenha acontecido numa região conhecida como Basaltos de Deccan ao oeste da Índia. Ainda não há uma certeza absoluta sobre como aconteceu. Inclusive, alguns arriscam ao dizer que o impacto do meteoro tenha desencadeado aquelas erupções na Índia. Porém, de qualquer forma, metade dos bichos que habitavam a Terra naquele período deixaram de existir. Um detalhe interessante é que as espécies extintas naquele evento não morreram no mesmo dia. Na verdade, tudo aconteceu ao longo de muitos anos sob o clima hostil que se seguiu. Temos evidências de que eles passaram por um período pós-apocalíptico de mudanças climáticas brutais que não deram tempo suficiente para que a maioria das espécies pudessem se adaptar. Mas algumas conseguiram. Veados e morcegos, por exemplo, evoluíram dos seus antepassados até chegarem até aqui. Já lagartos, crocodilos e tartarugas não passaram por tantas mudanças. Porém, o mais importante de todos são os pássaros, que derivam especificamente daquilo que nós imaginamos como dinossauros. Se podemos dizer que há dinossauros vivos, estes são as aves. Pelo menos são os que mais lembram os gigantes que viveram naquela época. Passamos muito tempo tentando adivinhar como seria a aparência de um dinossauro, enquanto poucos estudiosos pensavam no óbvio. Bastava ver como os animais são hoje, mais especificamente, aqueles cuja história remonta pelo menos 65 milhões de anos atrás. A cada ano que passa, os paleoartistas, junto aos biólogos paleontólogos, vêm construindo a verdadeira aparência dos dinossauros. Hoje, nós sabemos que eles se parecem muito mais com uma galinha do que com um bicho com cara de lagarto, como visto nos filmes. E a cada novo dia, nos surpreendemos com algo que já estava debaixo dos nossos narizes. Os dinossauros estavam aqui esse tempo todo. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein revolucionou completamente nossa compreensão do universo que nos rodeia. Ela permite explicar desde o nascimento do universo até a órbita dos planetas e os buracos negros. E também teve consequências bem práticas, como o GPS que você usa. Mas o que é exatamente essa teoria e por que ela foi tão revolucionária? Até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Isaac Newton. O físico e matemático inglês dizia que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos um em direção ao outro. O objeto com mais massa atrai mais intensamente. Por isso nos mantemos sobre o chão da Terra. Ela nos atrai para o seu centro. Por isso também os planetas se movem ao redor do Sol. Mas imagine que o Sol de repente desaparecesse por completo. Segundo a teoria de Newton, os planetas do Sistema Solar sairiam instantaneamente das suas órbitas, já que não haveria mais a força de gravidade do Sol atraindo-os. Para ele, a gravidade era uma força de ação imediata, independente da distância entre os corpos. Mas Einstein encontrou um problema. Segundo seus cálculos, a luz era a coisa mais rápida do universo. Nenhum corpo com massa alcançava uma velocidade superior à da luz, nem a força de gravidade. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para percorrer os quase 150 milhões de quilômetros que o separam da Terra. Então, se o Sol desaparecesse, como seria possível que a Terra fosse liberada da sua órbita antes que as pessoas aqui deixassem de ver o Sol brilhar? Problemas desse tipo mostraram a Einstein que a gravidade poderia ter uma explicação diferente da que pensou Newton. Nos 10 anos que ele passou pensando nisso, entre 1905 e 1915, o físico alemão criou a teoria da relatividade geral. Ele imaginou as 3 dimensões do espaço e a dimensão do tempo juntas, formando uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença dos corpos. E ele chamou isso de espaço-tempo. Quando a gente aplica esse pensamento aos planetas e estrelas, é como se o Sol fosse uma bola pesada colocada no meio de uma cama elástica. A bola faz com que o tecido se curve, certo?
É essa curvatura que cria o que nós sentimos como força de gravidade. Então a Terra e os outros planetas permanecem em órbita não porque o Sol simplesmente os atrai, como pensava Newton. Para Einstein, isso acontece porque o Sol é uma estrela tão massiva que os outros corpos seguem a curvatura que ela gera no tecido do espaço-tempo. A partir daí, a gravidade já não pode ser considerada uma força de atração entre dois corpos, como dizia Newton. Ela é o efeito que a curvatura do espaço-tempo tem sobre os corpos. Pensando nisso, o que aconteceria se o Sol desaparecesse? Segundo Einstein, a perturbação que isso causaria no espaço-tempo formaria uma onda gravitacional que viajaria até os planetas. E segundo os cálculos dele, essa onda viaja exatamente na mesma velocidade da luz. É por isso que nós deixaríamos de ver o Sol brilhar ao mesmo tempo em que a Terra mudasse de órbita. Em outras palavras, o que Einstein demonstrou é que estávamos enxergando o universo do jeito errado até então. A teoria o transformou em uma celebridade mundial. Por causa dele, a ciência e nossa imaginação puderam voar cada vez mais alto. E até hoje, a relatividade geral continua surpreendendo os cientistas e fascinando a todos nós. Como a prisão da Rita Lee na ditadura militar fez ela e Elis Regina pararem de brigar, ao ponto de que a Elis deu o nome da sua filha, Maria Rita, em homenagem a Rita Lee. Em 1976, quando a Rita Lee estava grávida do seu primeiro filho, a polícia entrou na sua casa e a prendeu por conta de posse de maconha. A Rita Lee disse que tinha parado de fumar nessa época e os 300 gramas que a polícia encontrou foram plantados. Vamos falar a verdade, tendo ou não tendo nada ilegal na casa da Rita Lee, ela iria presa naquele dia. Porque a Rita Lee representava e até hoje representa a liberdade sexual feminina e tudo que aquele governo extremamente conservador era contra. No seu segundo dia na prisão, um carcereiro falou pra Rita Lee: "Ô, ovelha negra, tem uma cantora super famosa aqui que tá rodando a baiana pra te ver." Rita Lee nunca ia imaginar, mas quem tava lá era ninguém menos, ninguém mais do que Elis Regina. Mas acontece que elas estavam muito tretadas. Porque naquela época, a Elis Regina era muito contra toda aquela inovação que a Rita Lee e outros músicos do tropicalismo estavam trazendo para o Brasil. 10 anos antes, inclusive, rolou a marcha contra a guitarra elétrica, ou seja, contra a inovação da música estrangeira invadindo o Brasil. Já tem vídeo aqui no meu TikTok sobre isso, dá uma pesquisada que se acha. E a Elis Regina foi um dos principais nomes que participaram dessa marcha, só pra vocês terem uma ideia do contexto de treta que tava rolando. Mas a Elis deixou isso tudo de lado ao ver uma companheira de trabalho, ainda grávida, sendo mantida presa injustamente. Ela chegou lá na prisão da Rita Lee com um filho no colo ainda e fez o maior escândalo. Elis deu um abraço na Rita, perguntou como ela tava, viu que ela tava extremamente magra e começou a falar duro mesmo com os policiais, tá? Em plena ditadura militar. A Rita Lee conta que a Elis Regina era toda baixinha e tava exigindo tudo. Falou que queria um médico já, exigiu que eles fossem comprar comida, deu dinheiro e ainda pediu troco, tá? Enfim, a Elis Regina ajudou a Rita Lee como se elas fossem amigas de infância, pelas próprias palavras da Rita Lee. A Rita Lee conta que aquele período foi extremamente difícil pra ela, que ela tava tentando sobreviver mais pelo próprio filho do que por si mesma. Depois de 2 dias, ela saiu dessa prisão e ficou presa no hipódromo de São Paulo. No transporte, ela ouviu gente gritando seu nome, muito apoio. Tava com muito medo de ter o filho na prisão, mas depois de 8 dias, Rita Lee foi liberada, condenada a 1 ano em prisão domiciliar e multa de 50 salários mínimos. Esse acontecimento foi uma virada de chave para essas duas lendas da música, que se antes não se gostavam, depois viraram grandes amigas. E como todas grandes amigas, elas tinham apelidos. A Rita Lee chamava a Elis de Maria Elis, e a Elis chamava a Rita de Maria Rita. E foi assim que a Elis Regina deu o nome de sua filha Maria Rita, em homenagem a Rita Lee. E agora, por mais difícil que seja pra gente, essas duas lendas da música brasileira estão se encontrando de novo. Eu sou Henrique Kress, falo de cultura pop nacional e internacional. Se você gostou desse conteúdo, já fica aqui, me segue aqui e lá na rede vizinha. Viva Rita Lee!